tudo bem? Para se fazer a análise de cenário, depois que você faz todo o seu levantamento de pontos de forças, pontos fortes, depois que você faz toda a sua análise de pontos fracos, depois que você faz toda a sua análise de oportunidades, todas as suas ameaças, analisou todas as pesquisas, vi que o meu ponto forte é o bom comprometimento da equipe, o conhecimento avançado da equipe, é o bom relacionamento com o cliente, são técnicas apuradas de análise de dados, enfim, diversas forças são utilizadas, e aí você precisa fazer o cruzamento da SWOT para se ter uma noção de quais deverão ser os principais objetivos no seu planejamento, quais são os seus principais objetivos para o planejamento estratégico que você irá dar continuidade. A análise de cenários é uma das etapas antes da definição dos seus principais objetivos. Então, se você percebe que tem muitas forças e quer verificar como pode amenizar suas ameaças, você vai estar, ou se você tem muitas forças e quer analisar suas oportunidades, você estará fazendo estratégias ofensivas. Quando você pega informações que são como ponto forte e cruza com informações que você considera como uma oportunidade, você estará criando objetivos totalmente ofensivos. É para ganhar espaço de mercado, é para conquistar mais clientes, é para estabilizar ainda mais a empresa, estabilizar os resultados financeiros, tudo mais. Isso é uma estratégia extremamente ofensiva. E a partir do momento que você faz o cruzamento de forças com ameaças, todos os seus pontos fortes com as suas ameaças, e percebe que você está criando estratégias com base nessas informações que você cruzou, você está criando uma estratégia de confronto, ou seja, você está querendo utilizar o que você tem de bom para minimizar aquilo que pode ser ruim para você. Então você está confrontando aquilo que está vindo de fora. Essa é uma estratégia de confronto. É uma postura que pode ser utilizada pelas empresas, certo? Uma outra postura que é utilizada é quando você cruza as suas fraquezas com as ameaças. E aí você está utilizando uma estratégia de defesa. É quando você encontra coisas ruins que você já tem, com a ameaça que vai acontecer, você fala, pô bicho, é uma coisa ruim contra coisa ruim, eu preciso agir de maneira urgente. Você está querendo se defender, você não está querendo que isso aconteça de maneira alguma, que se repita. Porque uma ameaça vai se casar com uma fraqueza que você tem, e isso pode dar muito errado. Então você tem que agir com muita rapidez. Essa é uma estratégia de defesa. Algumas empresas percebem que tem muitas fraquezas acontecendo no seu dia a dia e querem evitar ao máximo que essas ameaças impactem nessas fraquezas, então se defendem rapidamente. Então, a partir do momento que você faz o cruzamento da sua fraqueza com uma oportunidade, você está fazendo uma estratégia de reforço. Ou seja, você percebe que tem uma coisa muito ruim, que de repente a sua equipe não é tão qualificada, a sua equipe não tem conhecimento em determinado assunto, você percebe que não está tendo um bom relacionamento com o seu cliente, é uma fraqueza, mas você sabe que existe no mercado um treinamento para relacionamento com clientes. Você sabe que existe no mercado uma nova metodologia de relacionamento de clientes. Você sabe que existe no mercado uma nova metodologia ou uma nova tecnologia para fazer uma gestão dos seus clientes. E aí você percebe, opa, eu vou utilizar dessa oportunidade para reforçar essa fraqueza, vou dizer que ela não irá mais acontecer. Sabe quando o menino está ruim na escola e você leva ela para um esforço, então você começa a injetar acompanhamento, injetar conhecimento, injetar informação boa, positiva para aquele menino, e ele começa a ser reforçado, melhorado, e seu desempenho começa a ser melhor aproveitado. Então você está dando um reforço para essa fraqueza, fazendo a partir do aproveitamento das oportunidades que estão no mercado. Então esse cruzamento precisa ser feito para que você identifique que tipo de estratégia você precisa tomar. Se você precisa agir ofensivamente, se você precisa ser defensivo, agir de maneira defensiva, ou se você precisa confrontar suas ameaças, ou se você precisa reforçar aquelas suas fraquezas que estão muito ruim mesmo. Você precisa dar força para elas, certo? Com base nesse cruzamento, vai abrir a sua cabeça, vai abrir a cabeça da sua empresa para se definir quais serão os melhores objetivos. Com certeza vocês vão ver que isso é muito útil para a definição dos objetivos. Porém, existe também
a análise de alguns fatores que vocês já analisaram lá no modelo de negócios, mas que também podem ser úteis na definição dos objetivos. A análise de alguns fatores que são importantíssimos para o sucesso da tua empresa. Não basta apenas definir quais são suas forças, suas ameaças, suas fraquezas, oportunidades e fazer o cruzamento delas, saber que estratégia você deve utilizar, mas também precisa definir os seus fatores chaves para o sucesso. Isso é parte integrante da metodologia do BSC. E o que é que o BSC prega nessa parte de fatores-chave de sucesso? É que você precisa, com seus fatores-chave de sucesso, definir o que é que a sua área de tecnologia, o que é que pode ser utilizado em tecnologia, a sua parte nas grandes empresas. Vou utilizar isso no exemplo do BSC. O que é que a área de tecnologia pode ser utilizada como parte integrante do meu sucesso? O que é que ela influencia? E aí depois teve a análise também da área de produção. Então a área de tecnologia, a área de TI, que é importantíssimo para o alcance do meu sucesso, é um fator-chave para o alcance do meu sucesso. A produção também, por que não? Se eu tenho a tecnologia, mas eu não tenho como fazer isso, ou as pessoas, ou o método melhor para que isso aconteça, não vai influenciar em nada. Então precisa de tecnologia para a melhor produção, para se gerar o sucesso. Só que esse sucesso precisa também ser levado em consideração a partir do momento da distribuição e também de pessoas para que executem essa produção usando a tecnologia necessária para se fazer a distribuição. Lembra do modelo de negócio que a gente definiu que precisamos de uma estrutura de recursos chaves, que são humanos, a parte de estrutura de produção, a parte de tecnologia, para se fazer a entrega do seu valor, através de canais de distribuição. Então isso é importante, porque a partir do momento que você define quais são os itens que cada uma dessas caixas ou cada um desses setores da tua empresa possui, dessas temáticas da tua empresa possui, você consegue ampliar e impactar as ações de marketing, certo? Para que se aumente suas vendas, seus serviços, suas consultorias, as vendas de produtos, enfim, independente da estrutura da empresa, independente do segmento de mercado que ela atue. Então, pode estar um pouco obscuro. Minha empresa júnior não trabalha dessa forma, eu não tenho canal de distribuição, eu não tenho essa parte de produção forte, eu não tenho essa área de TI. Então podemos traduzir para um movimento empresa júnior que a parte de tecnologia é como se fossem os processos, os padrões que são utilizados no dia a dia da empresa júnior, e as consultorias é como se fosse a produção, a execução do teu serviço. Quais são as metodologias que são utilizadas, como é que você consegue melhorar a sua consultoria, o que é que você pode utilizar para que se alcance o sucesso na tua empresa, se alcance os resultados, os melhores resultados da tua empresa. E a área de vendas, às vezes não tenho vendedores na minha empresa, mas você tem uma área comercial, você às vezes tem um gerente comercial, você tem alguém que trabalhe com a venda da tua consultoria, com a prospecção de clientes. E aí, quando você tem toda essa estrutura bem formalizada, você consegue impactar, você consegue gerar o teu sucesso, com certeza. Então você precisa definir o que é que influencia nessas áreas que podem gerar sucesso para a tua empresa. Essa é a necessidade de fazer análise dos fatores chaves para o sucesso. Depois disso, nós caímos de cabeça no BSC. Vocês lembram que a gente apresentou no primeiro módulo as perspectivas que compõem o BSC para que a visão seja alcançada e a sua missão seja percebida, seja plenamente colocada em prática. Temos a área de finanças, que atuam diretamente com clientes, e clientes que atuam com processos internos, e processos internos que precisam de aprendizagem e inovação para alcançar a visão, enfim. Lembra de tudo isso? Pois então, o BSC, ele precisa agora, depois que você faz a sua análise você faz o seu modelo de negócio,
depois que você faz sua definição filosófica, depois que você faz sua análise de cenários, depois que você fez todas as pesquisas estratégicas, analisou bem direitinho, você parte para o cruzamento da SWOT. Você analisa seus fatores-chave de sucesso, você começa então a partir para um segundo momento que é muito importante para a definição das estratégias da empresa, que é a definição de objetivos, dos verdadeiros objetivos estratégicos. E esses objetivos estratégicos precisam ser enquadrados ou classificados nessas 4 perspectivas. E para que isso fique bastante vendável, visível e de fácil entendimento por todos que estejam trabalhando nessa metodologia do BSC, criou-se então a necessidade do mapa estratégico. E como é que o mapa estratégico ele é dividido? Obviamente, ele está dividido nas 4 perspectivas que foram traçadas no slide anterior que eu mostrei para vocês, mas que estão distribuídas da seguinte maneira. Você começa a distribuir o mapa em 4 linhas. A primeira linha de aprendizagem e crescimento, a segunda linha você coloca processos internos, e a terceira linha o de clientes, e a quarta linha a perspectiva financeira. Então você define em 4 níveis as perspectivas do BSC, e é com base nesses 4 níveis você vai necessariamente definir objetivos que atendam a perspectiva aprendizagem e crescimento, atenda a perspectiva de processos internos, a perspectiva de cliente, para se ter um resultado financeiro. Mas tudo isso só é possível quando você tem uma missão bem feita, sem esquecer por que você existe, qual é o motivo de você existir, qual é o motivo do seu trabalho. Toda aquela definição que eu falei para vocês em missão é importante ser levada em consideração na definição do mapa estratégico, para se alcançar uma visão. Então a missão existe para se alcançar uma visão, e essa atuação irá passar pela perspectiva de aprendizagem e crescimento, pela perspectiva de processos internos, de cliente financeira, mas tudo isso precisa de valores. Então os valores eles são transversais, eles devem estar presentes em todas as perspectivas, na execução de todas as perspectivas, de todos os objetivos, ok? Então, e aí você deve estar me perguntando agora, sim, mas me diga aí, como é que está esse objetivo, como é que deve ser criado? Então, como eu falei para você, cada perspectiva vai ter a criação de seus objetivos. Objetivo estratégico 01, objetivo estratégico 02, 03, 04, 05, 6, 7, 8, 9, para que se alcance uma visão. Todos esses objetivos, eles precisam estar interligados, fazendo conexão de temáticas, fazendo conexão de resultados, para que se chegue ao último objetivo. Então perceba que a leitura do mapa estratégico ele acontece de baixo para cima, em que os objetivos de aprendizagem e crescimento, com base na sua missão, vão gerar resultados para processos internos. Esses processos internos bem estruturados, bem formalizados, bem padronizados, vão gerar valor para o cliente. Com base no que está sendo gerado para o cliente, nós estaremos tendo retornos financeiros, nós estaremos tendo recursos, resultados financeiros. Entenderam? Então a leitura do mapa estratégico ela está estruturada dessa maneira. Você tem uma missão, tem um porquê existir, e aí você trabalha com a perspectiva de aprendizagem e crescimento na parte de treinamento, de capacitação, de pesquisa e desenvolvimento, de tecnologia, de inovação. Tudo está integrado na aprendizagem. Depois que você tem todo esse aquecimento, essa busca incessante por conhecimento, você vai transformar isso em padrões de trabalho, em processos internos, na parte mais burocrática, mais necessária para que se consiga executar e gerar valor para o terceiro nível, que é o nível de clientes, a perspectiva de clientes. Ele vai perceber que você buscou informação, que você buscou conhecimento, que você padronizou tudo aquilo para poder entregar um melhor valor para ele. Então ele vai sentir apenas a entrega do produto, a entrega do teu serviço de maneira satisfatória,
E aí, com base nessa percepção do cliente, você vai conseguir gerar resultados financeiros. É essa a leitura do mapa estratégico, para que se chegue à conclusão: alcançamos a nossa visão, sim ou não? Certo? É sempre nesse sentido, de baixo para cima, sabendo que a missão deve estar sempre sendo lembrada e os valores não podem ser deixados de lado, eles deverão ser lembrados e utilizados na execução de todos os objetivos a fim de alcance de uma visão. E os objetivos estratégicos, para que a gente consiga trabalhar de maneira mais prática, trouxe uns exemplos para vocês de como é que um mapa se estrutura. Um dos livros que eu utilizei como referencial estratégico aqui, o Balanço do Scorecard e a Gestão Estratégica, de Emílio Herrero Filho, uma abordagem prática na 10ª edição. Ele tem uma imagem que traduz isso aí, um simples exemplo de como é que funciona um mapa estratégico preenchido, tá? A aprendizagem e inovação, nessa perspectiva, você tem aí um objetivo de promover o acesso à informação estratégica, de alinhar as metas pessoais e de desenvolver habilidades estratégicas. Esses objetivos, para se ter um objetivo maior da aprendizagem e inovação, chamado melhorar a produtividade dos empregados, certo? Essa melhoria de produtividade dos empregados vai gerar resultados na parte de processos internos, em que as pessoas entenderão os segmentos de mercado, a empresa precisa entender os segmentos de mercado, desenvolverá novos produtos. Uma vez que você tem uma maior produtividade dos empregados, as pessoas estão mais engajadas, com maior nível de conhecimento, vão desenvolver novos produtos, terá vendas cruzadas de produtos, teremos rápido tempo de resposta para os clientes, tudo isso no nível de processos. Isso tudo vai gerar resultados lá em clientes, em que melhorará a confiança dos clientes nos produtos, melhorará a satisfação dos clientes pela execução superior. Então, perceba que houve um desenvolvimento das pessoas, houve a melhoria dos seus processos e produtos para se gerar uma confiança dos clientes, para melhorar a satisfação dos clientes, e aí isso vai ter um resultado financeiro, obviamente, um amplo mix de receitas, uma melhoria na eficiência operacional, para se elevar o retorno do investimento. Então, tudo que foi investido lá na parte de pessoas, tudo que foi investido na parte de aprendizagem e inovação, tudo que foi investido na parte de processos internos, gerou um retorno, porque os clientes ficaram mais confiantes nos produtos e melhoraram a sua satisfação, compraram mais, houve uma procura maior da empresa nisso, e aí, consequentemente, uma empresa precisa ter a sua visão lá no topo desse mapa, saber se tudo isso está gerando retorno, mas no final das contas, estamos alcançando nossa visão? É isso mesmo que nós queremos? É isso mesmo que estamos buscando? Certo? O mapa estratégico serve para isso, e é muito bom ser utilizado no dia a dia para dar norte, para dar sentido ao trabalho, para dar foco no trabalho. Beleza? Então, esse é um exemplo de mapa estratégico. Só que, para a definição de objetivos, acredito que vocês estejam com um pouco de dúvida de como definir esses objetivos. É importante que a gente tenha o esclarecimento do seguinte conceito: que os objetivos, no momento de planejamento estratégico, você precisa definir o nível que ele deverá ser desdobrado, certo? No mapa estratégico, você irá trabalhar, obviamente, com objetivos estratégicos, e eu trouxe aí essa definição, essa artezinha bem legal aí do site da Marketing, em que ele traz os níveis hierárquicos que podem ser trabalhados os objetivos. É lógico que o desdobramento da missão e da visão ali está no topo, que tudo precisa ter um sentido maior, que é a visão e que é a missão, e isso é desdobrado em objetivos estratégicos na organização como um todo, que todo mundo precisa trabalhar e atuar para a execução desse objetivo estratégico. Já os objetivos e planos táticos é de responsabilidade e de execução apenas de cada departamento, de cada setor, de cada divisão, de cada unidade.
ele tem um trabalho mais localizado, mais limitado, certo? E os objetivos e planos no nível operacional, cada tarefa ou operação, ou seja, cada rotina, cada pessoa enquanto responsável pela execução da sua rotina, da sua atividade, seja desde abrir um e-mail, de enviar um e-mail, de mandar uma planilha, de preencher um formulário, de preencher um checklist, de fazer um relatório. Esse é um desdobramento de uma estratégia definida lá no topo. Isso é importante ser definido. Porém, apenas no mapa estratégico deverão conter informações que a gente trata no terceiro nível, o nível de objetivos e planos estratégicos, tá, pessoal? Então, todo o desdobramento vai ser feito a partir de projetos e planos de ação a serem executados pelas equipes de nível tático e operacional, beleza? E essas informações são úteis porque o que acaba acontecendo é que os objetivos estratégicos são definidos em alguns momentos sem pensar que aquilo está impactando apenas o seu departamento ou apenas o seu setor, a sua área ali de marketing, a sua área da qualidade, a sua área de projetos, a sua área de recursos humanos, sem pensar que aquilo tem que ser maior, aquilo tem que ser um objetivo maior, ele tem que ser um objetivo que impacte toda a empresa. Se impacta apenas o seu departamento, se impacta apenas a sua pessoa, a sua rotina, a sua atividade, ele não é muito estratégico. Ele não deve ser considerado como estratégico. Ele deve ser considerado como um objetivo operacional ou um objetivo tático, porque impacta apenas a sua rotina, o seu dia a dia. Se não impacta toda a empresa, se não tem resultados que vão impactar toda a empresa, eles não serão considerados como estratégicos. Então é muito importante para definir os objetivos que serão incluídos e acompanhados pelo mapa estratégico, é que eles precisam ser ter um impacto em toda a empresa, beleza? E aí temos o nosso querido autor aí chamado Hidalberto Chiavenato, um dos grandes autores conhecidos aí da administração. Alguns professores gostam dele, gostam um pouco menos tal, mas é importante ressaltar aí um conceito que ele traz sobre a definição de objetivo estratégico, é que os objetivos eles são globais e amplos da organização e definidos no longo prazo, isto é, entre 2 a 5 ou mais anos pela frente. Como falei para vocês no desdobramento dos objetivos, se eles não forem de impacto maior, se eles não forem impactos globais ou amplos, eles não deverão ser considerados como estratégicos. E aí também precisam ser considerados a longo prazo, precisam de uma execução maior. Então, se eles têm um impacto maior, eles vão ter uma complexidade maior também na sua execução, no seu alcance, no seu acompanhamento. Então, por esse motivo, se eles não forem trabalhados a longo prazo, eles são objetivos de níveis hierárquicos ou níveis de importância um pouco menor. São objetivos operacionais, objetivos táticos, mas não também serão considerados como objetivos estratégicos. Dependendo do nível de maturidade da empresa, obviamente, dependendo dos ciclos de atuação da empresa, os objetivos eles só serão considerados estratégicos a partir de uma determinada quantidade de tempo a ser alcançada, a ser executada, certo? Como é o caso, por exemplo, dessa ilustração que a gente vê também do site Cidade Marketing, é que os objetivos que acontecem entre hoje e um ano, eles são considerados objetivos estratégicos de curto prazo. Então não são necessariamente considerados como objetivos estratégicos, mas sim objetivos operacionais. Os que acontecem entre um ano e com a duração de 2 anos, de 1 a 2 anos, eles são considerados objetivos táticos, que são de médio prazo. Mas os objetivos que começam a ter a sua execução, o seu alcance definido para uma previsão de 3 a 4, 5 anos ou 6 anos ou mais, eles são considerados sim objetivos de longo prazo, por isso são considerados estratégicos, porque o horizonte de tempo ele é maior, para a sua execução ele é maior. Então você precisa definir uma visão de futuro para se alcançar, e com base nessa visão você definir uma estratégia maior para essa visão ser alcançada, e aí se torna estratégico por esse motivo. E aí quanto menor o tempo
de execução, o tempo para alcance desses objetivos, ele deixa de ser estratégico, passa a ser ou tático ou operacional. Mas novamente reforço que é importante levar em consideração a maturidade da empresa, o ciclo que se tem dentro dessa empresa. Por exemplo, para a empresa júnior, isso é muito complicado. Você definir um objetivo para 3, 4 anos, 5 anos, sabendo que nesses 4, 5 anos terão passado dentro dessa empresa aí 4 a 5 equipes diferentes de 10 pessoas, de 5 pessoas que entraram com mentalidade, mudaram, saíram, entraram com mentalidade, mudaram e saíram, entraram com mentalidade, mudaram e saíram. Então isso é muito complicado se trabalhar dentro do movimento de empresa júnior, mas lembro que a Brasil Júnior trabalha dessa maneira, através de ciclos de estratégia, que é muito importante, muito interessante de se acompanhar, uma vez que se tem uma estratégia a longo prazo a ser alcançada. Então, as empresas juniores podem trabalhar assim, sei da dificuldade, as federações também podem trabalhar assim, também sabemos das dificuldades, mas as grandes empresas de médio, pequeno ou de médio e grande porte trabalham com estratégias a longo prazo e precisam ser trabalhadas dessa maneira para que se tenha um trabalho contínuo para se alcançar determinada visão, determinados objetivos, beleza? Então pensem nisso também no momento de definir um objetivo. Se ele tem uma execução muito rápida, muito pontual, embora seja de impacto muito grande para a empresa, ele acaba não sendo muito considerado como estratégico. Ele pode ser um objetivo tático ou operacional. Tranquilo? Então, essa é uma importante conceituação que precisa ser levada em consideração para se definir os objetivos estratégicos. E depois que você define os objetivos estratégicos, você precisa agora saber como eles estão sendo alcançados. Será que realmente aquele objetivo de aumentar ou de ampliar a satisfação do cliente está sendo alcançado, como foi visto naquele desenhozinho que a gente encontrou no livro que eu mostrei para vocês? Como é que isso é alcançado? Como é que isso é determinado? É necessário que se defina indicadores, e esses indicadores, assim como os próprios objetivos, eles precisam ser alcançáveis, precisam ser reais, mas tudo isso a gente consegue trabalhar através de uma metodologia chamada SMART. Uma sigla, são palavras em inglês, certo? Uma metodologia que está toda em inglês, mas que traduzida para o português significa o que? O S significa de específico, né? O indicador ele precisa ser específico, ele não pode ter uma conotação muito ampla, muito generalista, como por exemplo melhorar os resultados da empresa. Tá, que indicador bacana, como é que você vai comprovar isso? Que indicador é esse, né? Você precisa indicador de melhoria de resultados da empresa. É muito amplo isso aí. É bom que você determine indicadores que sejam específicos, pontuais, que sejam mensuráveis, que é o segundo ponto da metodologia SMART, que ele precisa ser mensurável, que ele precisa também ser fácil de mensurar, de ser coletado, para que seja evidenciado e apresentado aquele resultado. Mas ele também precisa ser alcançável. Um indicador, uma meta que for definida para esse indicador, ou um objetivo que for definido para esse indicador, ela precisa ser alcançável, de maneira que você saiba que as dificuldades estão acontecendo, o mercado está se comportando da melhor maneira possível, as consultorias esse ano aí não estão bombando, a crise está afetando até a nossa solicitação. Não, mas pelo contrário, a crise está fazendo com que as empresas, empreendedores nos procurem mais para prestar mais serviços de consultoria, para que a gente consiga melhorar o resultado delas com menor custo e tal. E aí tudo isso precisa ser analisado para se definir um indicador, para se definir uma meta, para se definir um objetivo que seja alcançável e também seja realista. Imagine que ele seja alcançável, mas seja realista. As dificuldades estão aí, né? A gente quer contratar mais pessoas, quer selecionar mais trainees, mas beleza, isso vai se tornar alcançável, tal, massa, mas e a crise aí? Você vai conseguir dar vazão às atividades? Essas pessoas vão ficar ociosas, vão trabalhar mais, vão trabalhar menos? Você precisa ser realista, analisar
seus ambientes, analisar seus cenários também para poder definir o melhor objetivo, definir o melhor indicador e também definir a meta que seja realista. E também definir uma meta que seja, ou um indicador que seja temporal, ou seja, que você consiga acompanhar ao longo do tempo. Definir uma periodicidade de verificação, uma periodicidade de aplicação, de coleta desse resultado, para se verificar se aquela meta vai ser possível de ser alcançada, se está sendo trabalhada no dia a dia, se está sendo executada pelas pessoas que precisam ou que estão sob responsabilidade desse indicador ou dessa meta. Porém, se vocês forem parar para analisar, existem também uma inovação, um complemento dessa metodologia, que é o acréscimo de duas letrinhas aí, o E e o R, que o primeiro significa ecológico ou ecológico, e nada mais é do que dizer que para que você consiga definir seus indicadores, seus objetivos, suas metas, é necessário você analisar o impacto que ela causa. Se você vai trazer impactos negativos para o meio ambiente, se você vai trazer impactos negativos para as pessoas que estão executando, trabalhando com essa meta, com esse indicador, se você vai trazer impactos negativos para a sociedade de maneira geral, se isso beleza, é alcançável, é realista, tenho como acompanhar, mas está trazendo resultados bons apenas para mim, mas não está trazendo sustentabilidade, respeito, não estou trabalhando com os meus valores, não estou imaginando esse aspecto ambiental, esse aspecto de impacto à minha volta com a definição desse indicador, com a definição dessa meta, desse objetivo. Isso é importante ser levado em consideração no momento de definir esses indicadores, tá? E a outra letrinha significa, o R significa de recompensa, ou seja, não basta você simplesmente definir um indicador, dizer que ele é específico, que ele é mensurável, alcançável, realista, temporal, que já identifiquei qual é o impacto dele, se você não mostra como isso pode trazer recompensas às pessoas que estão executando isso. Se você não diz que se bater determinada meta você vai ganhar tantos reais, se você vai ganhar um prêmio tal, uma viagem tal. Então assim, imagine que você precisa trazer recompensas, estimular as pessoas para poderem alcançar esses indicadores. A metodologia SMART ou SMARTER precisa analisar toda essa conjuntura de informações para poder se definir qual indicador deve ser utilizado, qual o objetivo deve ser utilizado e qual a meta deve ser utilizada para se alcançar determinado objetivo. Então, nesse aspecto, essa metodologia é muito importante para que você verifique todos esses itens e também não esqueça das duas letrinhas que foram acrescentadas à metodologia, a análise de um ambiente e também da maneira de recompensar e reforçar o trabalho das pessoas que estão comprometidas com os resultados. Massa? Então essa é a metodologia que pode ser utilizada para a definição de indicadores, e aí você pode criar planilhas e definindo um indicador, atrelando a qual objetivo, atrelando a qual a perspectiva do BSC, dizendo qual é a meta, qual é a evidência que pode ser utilizada e espalhar isso ao longo dos meses para acompanhar ao ano, certo? É bem massa, bem legal, e a gente costuma utilizar no dia a dia para definir esses indicadores. Joinha? Então vamos lá. Para a definição de projetos estratégicos, depois que você definiu seus objetivos, você definiu seus indicadores que vão comprovar a execução ou alcance daqueles objetivos, você precisa definir ações para alcançar aquele objetivo. Não preciso dizer apenas que para eu ampliar a satisfação dos clientes, eu tenho que ter um indicador que me comprove de 70%. Mas como é que eu vou aumentar o percentual de satisfação para chegar a esse indicador de 70% de meta? Eu preciso ter projetos, ter vários planos de ação para poder executar planos que me deem insumos ou recursos ou comprovem tudo aquilo que eu preciso para executar e alcançar aquilo que o cliente espera, aquilo que o cliente deseja, aquilo que a gente trabalha, certo? Então, todo projeto ele precisa de definição de escopo,
precisa de prazo e de custo. O que é um projeto? O que é escopo, na verdade? O que é um escopo dentro de um projeto? Nada mais é do que a definição das suas atividades, do que vai ser feito no início, no meio e no fim do projeto. Para que essas atividades aconteçam, você precisa também definir as suas datas de início e de término, assim como os responsáveis da execução de cada uma dessas atividades. Só que todo projeto gera custo, e aí você precisa fazer um levantamento de custos para a execução daquele projeto. E tudo isso vai definitivamente gerar um projeto de maneira simplificada, podemos dizer assim. Eu costumo dizer que esses aí são os 3 elementos básicos para se construir ou acompanhar e trabalhar um plano de ação, um projeto. Porém, perceba que ainda pode ser incluídas mais informações. Por exemplo, a análise de risco, qual é o impacto, quais são os riscos que isso pode trazer, né, a execução dessa atividade. E se acontecer, o que é que você faz para poder solucionar o risco que vai impactar na execução do teu projeto? Então, uma análise de contingência desse projeto também pode ser feita, mas a nível de empresa júnior, talvez não seja tão necessário trabalhar com essas informações agora, até porque vocês estão conhecendo a metodologia, estão conhecendo a maneira de trabalhar, as estratégias. Então, quanto mais simplificado for, melhor. É fazer mais do mesmo, fazer o mais com menos, trabalhar mais do que vocês já conhecem hoje, para que você tenha segurança para trabalhar outras informações mais rebuscadas, beleza? E aí, o que é que a gente costuma trabalhar no dia a dia, com escopo, com prazo e com custo? Uma ferramenta muito simples para se trabalhar é o 5W3H, certo? É uma grande ferramenta que a gente utiliza aí no dia a dia, muito importante para se planejar, para se fazer os nossos planejamentos, os nossos projetos. E é uma ferramenta, e também são 5 palavrinhas com W, que são palavras em inglês, 3 palavrinhas com um H no início, em inglês também, mas que são extremamente úteis para o acompanhamento do escopo, de prazo e de custo desses projetos, que vão culminar em ações e resultados que melhorarão os indicadores que comprovarão o alcance e a execução dos objetivos estratégicos. Beleza? Então, o que são planos de ação 5W3H? Já que eu falei para vocês, as 5 palavrinhas em inglês estão aí, mas que querem dizer o seguinte: o que será feito, quem fará, ou seja, quem será o responsável pela execução do que será feito, quando isso será feito, definir datas de início e de término, onde será feito, certo? É importante definir o local, se vai ser numa cidade, numa sala, se vai ser numa empresa externa, enfim, por que isso está sendo feito, a justificativa da ação, do que está sendo feito, por que aquilo está sendo feito, é importante descrever as causas, certo? E também é preciso dizer como será feito. O que será feito e como será feito são coisas diferentes, tá? No momento que a gente está fazendo o plano de ação, é muito comum haver essa confusão. O que será feito, como será feito, para melhorar a satisfação ou do cliente. Aí você dá lá um exemplo que é utilizado, como a gente viu lá naquele livro, né? O livro lá tem dizendo ampliar a segurança, né, do cliente para a empresa, por exemplo. Então é necessário fazer o que? Analisar o seu perfil de necessidades e expectativas, um exemplo. Agora, como você vai fazer essa análise, aí você vai detalhar. Como eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa, estruturada através de formulário, vou fazer um grupo focal, vou fazer aquilo outro, vou fazer entrevista, etc, etc. Como você vai fazer para se alcançar aquela atividade maior que se chama de o que, o what? Aí você pode usar a criatividade e ferramentas para poder alcançar aquele o que, certo? É claro que tudo isso precisa também de se ter um custo. Como falei para você, o projeto precisa ser de um escopo do que vai ser feito, os prazos está ali, o onde e quanto custa também é preciso ser utilizado nessa metodologia 5W3H. E como mensurar, mostrar qual indicador vai ser utilizado para mostrar que aquilo foi executado,
ou qual evidência vai ser utilizada para mostrar que aquilo foi executado, se foi um relatório, se foi se foi, por exemplo, uma planilha, se foi, por exemplo, uma foto, sei lá, uma planta baixa de uma empresa júnior de engenharia ou de arquitetura, enfim. Todas essas informações devem ser organizadas nessas 8 palavrinhas para que você tenha um detalhamento do projeto e que você consiga acompanhar passo a passo a sua execução, desde a sua intenção, o seu porquê, o porquê aquilo está sendo feito, o que está sendo feito, como vai ser feito, quanto custa, como mensura, o início e o término daquilo é importante. E aí você vai ter sempre as pessoas para cobrar. O quem, o who do 5W3H vai ser sempre utilizado nessa metodologia. Perfeito? Geralmente as coluninhas no plano de ação são colocadas uma no lado da outra, certo? O que, quem, quando, onde, porquê, como, quanto custa e como mensurar uma no lado da outra. Para melhor exibição para vocês, eu segmentei nos 5W e nos 3H. Massa? Essa é a utilização da ferramenta Planos de Ação 5W3H. Porém, os planos de ação, para que eles sejam bem executados, a gente precisa de utilizar de outra metodologia básica aí, de ferramentas da qualidade, que é o PDCA. O P de plan, planejar, é você começar com atividades de planejamento, de pesquisa dentro do seu plano de ação. Depois você parte para a execução dessas pesquisas, dessas informações que vocês utilizaram na parte do 5W3H. Começa informando, vou estudar aquilo, vou pesquisar aquilo, vou fazer aquilo, depois você chega na parte de execução, vou implantar isso, vou fazer um piloto tal, vou aplicar tal ferramenta, vou fazer tal treinamento, etc. Depois que você planejou, que você executou, isso tudo dentro do seu plano de ação maior para se atingir um objetivo estratégico. Você vai verificar se aquilo gerou o resultado que você esperava, se aquilo que você planejou foi bem executado, se houve algum erro, se alguma coisa precisa ser corrigida. Você vai lá na parte de verificação, ou na parte de ação, você vai fazer um segundo piloto, vai fazer um reteste numa pesquisa de mercado, por exemplo, para abrir uma empresa num plano de negócio que você esteja utilizando como consultoria. Você precisa fazer um reteste, fazer uma replicação de uma pesquisa para que se tenha a verificação do resultado. Então, esse ciclo precisa ser bem descrito dentro de um plano de ação para se chegar a um resultado maior, a um indicador maior, para ver se o seu objetivo estratégico foi definitivamente alcançado. Beleza? E aí, a parte de orçamento é fundamental para que todas as estratégias sejam bem executadas. Então você fez lá, definiu seus objetivos, definiu seus planos de ação. No plano de ação você definiu quais são os custos, não é isso? Certo ou estou errado? É isso mesmo, você definiu os seus custos. Com base nesses custos, você consegue definir o quanto você irá gastar para executar toda a sua estratégia. E é isso aí que se chama orçamento. Só que é muito comum a gente encontrar várias definições de orçamento aí. Orçamento estático, aquilo que depende apenas da análise de um produto, de um único serviço, ou então aquele que é flexível, que você vai analisar seus custos variáveis, que você pode variar de um produto e de um serviço ao mesmo tempo, que você pode analisar o contínuo também, um orçamento contínuo, que você toma como base algumas informações históricas dentro de um período, aí você consegue fazer um ajuste dentro desse orçamento. O Beyond Budget também, que é utilizado aí, que foi criado nos Estados Unidos, em que você consegue analisar tanto os custos variáveis quanto os custos fixos de produtos, de serviços, mas podendo dar a liberdade para que seus gestores ou coordenadores mais setoriais façam os ajustes necessários para se alcançar a meta maior ou o orçamento maior de uma determinada empresa. É como se a EJA Consultoria, de onde eu vim,
tivesse um orçamento maior, mas que cada um fosse responsável por executar o acompanhamento do seu orçamento. A área da qualidade fosse responsável por uma, a área de projetos fosse responsável por outra, a área de marketing fosse responsável por outra, e aí fosse fazendo os ajustes necessários para alcançar ou estar dentro do limite de orçamento da sua área. E assim como também eu tenho um ajustado, que é bem parecido com o contínuo, em que você consegue fazer análise do custo variável e do fixo, mas você trabalha muito firmemente aí com as informações que são passadas pela sua produção, pela sua operação, para poder reformular o seu orçamento. Mas o que é mais conhecido, o que é mais trabalhado, que é muito utilizado, é o base zero. E é muito utilizado para empresas de serviços e de produção, em que você não utiliza as informações passadas para determinar seu orçamento, mas sim aquilo que você pretende executar, o que é de acordo com a sua estratégia. Então, imaginando que você está definindo uma estratégia e que você tem um plano de ação a ser executado a partir de agora, você precisa trabalhar apenas com essas informações para definir sua capacidade produtiva, com a sua previsão de demanda de serviços para o ano. E aí, com base nessas informações, você define também o seu orçamento base zero. Você não tomou base nenhuma de informações anteriores, apenas com aquilo que foi formulado agora para se trabalhar no futuro. Por isso que se chama base zero. Beleza? E o acompanhamento. Uma vez que você define seu plano de ação, seus indicadores com base num objetivo maior para se atender uma visão, você tem muita informação aí colocada no planejamento estratégico, muita informação mesmo. E essas informações precisam urgentemente e obrigatoriamente serem acompanhadas. E esse acompanhamento ele vai se dar nos 3 níveis: através dos indicadores estratégicos, também através dos seus projetos e também através dos seus orçamentos. Os indicadores estratégicos podem ser acompanhados através de um panorama geral, um verdadeiro painel com todas as informações do que você definiu como meta e do que está sendo realizado. Também os projetos podem ser acompanhados através da evolução da execução dos seus projetos, o percentual de conclusão desses projetos, e aí você vai tendo reuniões de acompanhamento, vai tendo reuniões de apresentação de evidências, de comprovação de que aquilo que você definiu como plano está sendo executado da maneira que você imaginou, certo? Assim como também os orçamentos precisam ser verificados e acompanhados através de, sei lá, uma ferramenta muito simples chamada fluxo de caixa. E essas informações, aquilo que você preveu que ia entrar e que ia sair, que você ia gastar, que você realmente deixou sair, o que realmente você precisou gastar. O fluxo de caixa vem aí para comprovar todas essas informações que estão lá descritas no teu orçamento. Massa? Beleza? Os indicadores podem também comprovar se esses orçamentos estão sendo bem executados ou não. Os indicadores financeiros, que também é uma forma de acompanhamento dos orçamentos. E aí, para o acompanhamento dos indicadores estratégicos, você, como eu falei, pode ter um panorama bem generalista de como é que está trabalhando o seu BSC. Então você tem as 4 perspectivas listadas aí, e dentro de cada perspectiva você vai ter o seu objetivo. Para cada objetivo pode existir um indicador, e todo indicador precisa ter uma meta a ser realizada. Essas metas precisam obedecer sempre à metodologia SMART, aquilo que pode ser SMART, né? Que pode ser alcançável, mensurável, no horizonte de tempo, como vocês podem ver, separado por meses, e um resultado anual, e que você consiga acompanhar paulatinamente a execução dos seus indicadores e de suas metas. Então é bem interessante. Percebam que a distribuição da pontuação de janeiro a fevereiro a dezembro, e que quando você coloca ali o resultado, distribui a meta ao longo do ano para que se chegue ao 100%, e quando se bate a meta ele fica verde, quando não se bate a meta fica vermelho, quando se empata a meta você fica azul. Também é uma maneira de você identificar visualmente como está a situação da sua estratégia, do acompanhamento dos seus indicadores estratégicos. Assim como também a execução, por exemplo, lá na perspectiva de clientes, eu preenchi aí as informações em 2 momentos distintos, um em junho e outro em dezembro, como se fosse feita uma pesquisa semestral
para os clientes da sua consultoria, em que você faz toda uma pesquisa lá para saber se eles estão satisfeitos ou não, e a meta anual é de 80%. Então se chegou-se a uma meta de 82% na primeira pesquisa, e no segundo momento você chegou a um resultado de 76%. Na média você teve um 79% ao ano, e você não alcançou o resultado ao final de dezembro de 2016. Então assim, é um exemplo de se acompanhar esses indicadores dessa estratégia. Porém, são muitas informações, são muitos indicadores, são muitas reuniões que precisam ser feitas para acompanhar a execução minuciosamente desses indicadores. E aí a gente costuma ter softwares que nos ajudam a compilar essas informações, a gerenciar essas informações. E eu trago para vocês um exemplo aí do Scope, que é um software de gerenciamento de projetos e de estratégia, gerenciamento do planejamento estratégico, que é muito interessante aí. Tem versões de usuários pagas por usuários bem baratinho, que talvez algumas empresas juniores consigam pagar. Mas se não for viável para vocês, também tem o Excel, que pode ser utilizado, grande e maravilhoso Excel, que a gente utiliza desde sempre para as nossas informações. Inclusive essa tabela que vocês viram aí no slide também foi criada no Excel, que também é facilmente utilizado. Você pode utilizar as formas que vocês acharem melhor para poder gerar as informações dos indicadores estratégicos, beleza? Isso é muito bom para que você consiga acompanhar a execução estratégica de tudo que foi definido no seu planejamento. Acompanhamento de projetos também podem ser feitos de diversas maneiras, através de atribuição de responsáveis. Esses responsáveis serem responsáveis também por reportar uma área específica da tua empresa, por exemplo, o departamento de projetos. Geralmente as empresas júnior têm um departamento de projetos, ou a federação tem isso também, tem um assessor de projetos, alguma coisa do tipo, que seja responsável por coletar essas informações e fazer as reuniões, bater no pé e perguntar como é que está a informação, como é que está aquele dado. Se vocês analisarem mais sobre o gerenciamento de projetos pelo PMBOK, ou se vocês analisarem um pouco mais, vocês vão ver que em outros livros e outros referenciais, vocês vão ver que existem as figuras de GPs, né, os gerenciadores ou gerentes de projetos, que fazem com que a execução dos projetos aconteçam em determinadas áreas. E aí você pode definir pessoas responsáveis, não precisa ter esse cargo, essa função acumulada aí como gerentes de projetos, mas que consigam também gerar essa informação relativa à execução dos projetos. Massa? E assim como os indicadores também tem muita informação para ser acompanhada, muita informação para ser gerenciada, os projetos também precisam de informações instantâneas, mas com muita assertividade, com muita garantia de veracidade na sua informação. E aí a gente precisa de softwares que nos auxiliem na execução e no acompanhamento desses projetos. Então você registra todos os seus planos de ação, por exemplo, no software chamado Project. Acredito que vocês já conheçam, se não conhecem, podem pesquisar um pouquinho mais sobre ele. Também faz parte do pacote, um dos programas do pacote Office, só que tem uma versão paga um pouco mais cara, certo? Mas é interessantíssimo que você pode registrar todas aquelas informações que a gente define lá no 5W3H, pode ser registrada aqui nesse software Project. Mas é uma versão cara, uma versão que talvez a empresa júnior não consiga comprar. E aí você tem uma opção gratuita, o Gunter for Drive, que é utilizado também no Drive, que é como se fosse uma versão do Project online e que é gratuita, que pode ser utilizada, só que tem uns recursos limitados, obviamente, não tão robusto como o Project. Tem o Rerunit, que é uma ferramenta online também, que é utilizado para gerenciamento de projetos de equipes, que podem ser utilizados de maneira paga, umas versões, alguns custos um pouquinho mais em conta do que o Project. Se você pagar por mês uma mensalidade bacana, pode ser utilizado por algumas EJs, apenas tendo um usuário, por que não? E também tem ferramentas das planilhas no Google Drive, né? As planilhas do Google, que podem ser utilizadas de maneiras compartilhadas no Drive, em que você digita todas as informações do teu plano de acordo com o 5W3H, e os responsáveis vão lá simplesmente preencher as informações, dizer qual é o andamento, se foi concluído, se não foi, dizer o status, dizer o que foi entregue, dizer os percentuais de evolução da entrega desses projetos. Massa? Então, essas são as dicas que podem ser utilizadas para acompanhamento dos projetos. Para orçamentos,
podem ser utilizados, geralmente nas grandes empresas é utilizado o sistema ERP, né? Traduzindo ao pé da letra, assim, de maneira bem geral, um sistema integrado de dados, em que todas as informações da empresa passam por esse sistema. E aí, todas as informações, inclusive financeiras, estão lá dentro desse sistema integrado de informações. Ele é muito mais seguro, muito mais rápido de gerar essa informação, mas também ele geralmente é caro. Então, outras alternativas para se gerenciar os orçamentos, saber como é que está, analisando o fluxo de caixa para comprovar as entradas e saídas, para saber se aquele indicador financeiro está sendo acompanhado, bem executado. Temos também outras ferramentas mais em conta, que são pagas, mas também são mais baratas, como por exemplo o Conta Azul, o Zero Paper, ou também pode utilizar aí nosso velho amigo Excel, também é utilizado para o acompanhamento de orçamentos, através de indicadores, de fórmulas que trabalham com as suas metas já pré-definidas no próprio planejamento, que podem ser acompanhadas através de orçamentos, ou que podem acompanhar os orçamentos com maior segurança, certo? Mas aí fica a critério da estrutura, do tamanho da empresa, do porte, da quantidade, como é que eu posso dizer, na parte financeira, como é que a empresa se comporta. Será que ela tem condições de ter um sistema mais rebuscado? Então vai lá para o RP. Se não, parte para alguns softwares mais em conta, que vale a pena você utilizar para acompanhar os seus orçamentos. Massa? E os resultados precisam ser constantemente apresentados. Então, tanto os indicadores, como os projetos, como os orçamentos precisam de relatórios estratégicos gerenciais, em que a alta gestão da empresa júnior, a alta gestão da federação tem essas informações, esses relatórios estratégicos para tomar decisão e analisar as informações sem necessariamente precisar se reunir ou ir bater na porta de alguém para poder dizer: e aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aquele indicador foi batido? Aquela meta foi batida? Aquele indicador está fazendo a gente alcançar determinado objetivo? Não. Esses relatórios estratégicos, o seu envio e o seu recebimento faz com que essas informações sejam, esses resultados sejam pulverizados, podemos dizer assim, espalhados por toda a organização, por toda a empresa, a quem mais interessa. E os resultados também precisam ser acompanhados através de avaliações setoriais, de reuniões setoriais, em que o próprio responsável pelo projeto apresenta o responsável pelo acompanhamento de todos os projetos, o que é que ele fez, o que é que ele executou, para poder aquele responsável pelo projeto, lembra que eu falei da figura do gerente de projeto ou do analista de projeto, ficar analisando justamente através de cada um dos setores, reuniões com cada um dos setores ou cada um dos responsáveis pelos projetos, a apresentação desses resultados, dessas evidências. E o último momento, também que é muito importante para verificar se os resultados foram alcançados, é reuniões gerais, em que todos se comprometem a chegar lá na frente, apresentar seus indicadores, apresentar os seus projetos e todos, de maneira geral, fazer um acompanhamento se aqueles objetivos definidos e traçados lá no mapa estratégico estão sendo alcançados de acordo com tudo que foi discutido e debatido durante um momento de workshop de planejamento. É muito importante que esses 3 níveis de acompanhamento, de apresentação de resultados, aconteçam numa periodicidade definida, um pouco mais frequente para relatórios, um pouco menos frequente para reuniões setoriais e um pouco mais pontual para reuniões gerais, em que as pessoas estão muito ocupadas, elas são pessoas estratégicas, a alta direção, a alta gestão precisa se dedicar ao gerenciamento das suas equipes, mas precisa em alguns momentos se reunir para ver se aquela estratégia definida no planejamento está sendo executada. E se não tiver, que os realinhamentos aconteçam e que tudo seja revisado para se alcançar a meta inicialmente traçada, ao plano inicialmente traçado como estratégia. Bacana? Joia? Então, finaliza assim o ciclo de avaliação e de acompanhamento do planejamento estratégico. Ok? Ficou claro para vocês? Então, relembrando o que a gente falou nesse segundo módulo, acredito que tenha sido mais extenso também pela quantidade de informações que precisam ser colocadas em práticas
é muito interessante, é muito importante durante o planejamento estratégico, mas só para que a gente não esqueça, no módulo 2 a gente falou sobre a aplicação do planejamento, e o primeiro ponto foi o planejamento do PR. Imagine, planejar o planejamento. Isso é importantíssimo. É importante que a gente faça isso sempre, para que tudo que a gente traçou, para tudo que irá ser executado, tenha um raciocínio lógico, tenha uma metodologia bem definida, tenha responsáveis definidos, data de início e término e um acompanhamento bem rebuscado. O segundo momento é a definição do modelo de negócio, em que você toma o conhecimento da tua empresa, toma o conhecimento da maneira de atuação da empresa. O terceiro momento é a definição filosófica, aquilo que você acredita, aquilo que é princípio da empresa, missão, visão e valores. Também a análise de cenário, tudo que é feito internamente, tudo que pode ser feito externamente, mas que impacta diretamente na sua condição de trabalho, no seu modelo de negócio, certo? As pesquisas estratégicas contribuem para que essa análise de cenário seja bem feita, e aí você precisa ter sempre aquelas pesquisas de satisfação do cliente, pesquisa de clima organizacional, pesquisa de concorrentes, pesquisa de tendências de mercado e tudo mais, que podem ser apresentadas nessas pesquisas estratégicas. Também o cruzamento da SWOT para abrir a mente para ver em que tipo de estratégia você precisa focar, se é uma estratégia de reforço, se é uma estratégia se é uma estratégia de ataque, né, que você precisa fortalecer aquilo que você já tem de bom. Tudo isso é utilizado e trabalhado no cruzamento da SWOT, tá bom? Depois você define seus fatores chaves para o sucesso. Será que tudo aquilo que você analisou no modelo de negócio é suficiente para dizer aquilo que é bom para você? É um complemento àquela definição e diagnóstico do modelo de negócio. Tudo aquilo que pode ser bom para você alcançar o teu sucesso ou o sucesso da tua estratégia. O mapa estratégico vem justamente para consolidar todas as informações em 4 perspectivas que o BSC nos traz: a perspectiva de aprendizado e crescimento, a perspectiva de processos internos, a perspectiva de clientes e a perspectiva financeira. E essas perspectivas devem ser trabalhadas através de um mapa com objetivos bem definidos, através de uma metodologia SMART. Os objetivos devem ser mensuráveis, devem ser específicos, devem ser alcançáveis, devem ser realizáveis, reais, né? Devem ser acompanhados de maneira temporal, precisa ter uma análise de impacto disso e também ser estimulado, ter suas recompensas bem estimuladas. Também foi dito para vocês que a definição do projeto estratégico precisa seguir 3 grandes assuntos: escopo, prazo e custo. E aí você tem uma ferramenta muito simples que consolida todas essas informações, que são os planos de ações através de 5W3H, que dentro desses planos de ação 5W3H você precisa usar um pensamento em PDCA, um pensamento de planejar, um pensamento de executar, um pensamento de verificar, para poder corrigir aquilo que foi verificado como ruim, certo? Isso tudo para garantir que o projeto será concluído com sucesso e que seu objetivo vai ser alcançado, beleza? E aí todo plano de ação vai ter custo sendo mensurado, e com base nesses custos de todos os projetos você vai ter um orçamento previsto para a execução das suas estratégias durante o ano, 1, 2, 3 ou 4 anos, de acordo com o tempo de duração do teu planejamento. E tudo isso precisa ser cuidadosamente e periodicamente e bem de perto acompanhado, para que você não deixe nada escapar, através de indicadores, através de acompanhamento de projetos e reuniões, através de apresentação de resultados, que isso vai fazer com que você tenha a certeza e a garantia de que teu planejamento está indo pelo caminho certo, que você vai conseguir alcançar tudo aquilo que você planejou, e que a visão vai ser finalmente alcançada com base na tua missão e nos teus valores, tá bom? Então, de maneira geral, o planejamento estratégico que eu queria passar para vocês, todas as etapas de execução são essas, e espero que vocês façam bom proveito desse conteúdo. Se vocês tiverem alguma informação a mais para acrescentar, ou alguma informação a mais para retirar desse
desse planejamento, por favor, entre em contato comigo aí. As dúvidas que vocês tiverem, sugestões, podem me procurar no LinkedIn ou através de um e-mail, que eu estarei à disposição com o maior prazer para poder ajudar vocês, e estejamos juntos aí em mais capacitações, mais informações e conhecimento, porque com certeza conhecimento de gestão deve ser disseminado para todo mundo de maneira acessível. Que vocês façam bom proveito disso, tá, pessoal? Agradeço pela oportunidade mais uma vez, agradeço pela paciência de estar assistindo aí por quase 2 horas esse treinamento, também o módulo 2, o módulo 1, e que a gente se encontre por aí, seja no movimento ou no mercado de trabalho, tá bom? Um prazer, até a próxima, forte abraço, tchau!